Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo bom, graças a Deus. Eu sou o Kemp do canal Chácara Cantinho Feliz. Eu vou aqui mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui e falar sobre uma decisão que a gente tomou aqui na compra de um produto para as vacas leiteiras, né? E eu vou falar um pouco, claro que eu sempre vou estar me expressando aqui de acordo com a minha realidade. Às vezes para algumas pessoas isso vai dar muito certo, para outras isso não vai dar certo, para outras isso é até uma loucura, certo? Mas eu vou expressar um pouco aqui sobre as decisões que a gente toma às vezes e os erros e acertos, né? Então vamos lá. Isso aqui é um resíduo de soja que a gente comprou, a gente adquiriu e assim, de bate pronto eu achei muito bom, muito bonito o resíduo, muito limpo até, bem sequinho, gostei. Tá ali o resíduo de soja e um resíduo de milho. A gente comprou com a parceria com outro produtor aqui, saiu bastante barato pra gente, pra a tonelada, né, pra gente adquirir. Só que aí inicialmente a nossa ideia era, a gente comprou, a nossa ideia era colocar isso no coxo para as vacas comer daquele jeito ali, do jeito que ele veio. Porém, não deu certo. Não deu certo porque ele é meio grosso e tem muito grão de soja. Então as vacas, nas fezes das vacas saía todo aquele, assim, a casquinha da soja, a várzea da soja, ela digere bem. Porém, a parte dos grãos saía inteirinho nas fezes. Então a gente percebeu que estava perdendo muito parte dessa ração. E houve uma boa quebra no leite também. Então a gente decidiu começar a triturar. Aí tá aí, a gente vai triturar. É um processinho que a gente acabou pegando mais um trabalho, né? Mais um serviço pra gente fazer. Fora o que a gente já tem, acabou pegando mais um serviço. Estamos aí com o nosso motor. Esse motor a gente fez há pouco tempo. Estamos tendo uns probleminhas nele aí para ligar e tal. Ainda estamos se acertando com ele. Mas é um motor muito bom, um triturador muito bom também. Esse aí é da marca Penha. Como triturador ele é muito bom. É um bicho consome trem mesmo, dá tritura muito rápido. A gente adquiriu esse motor, esse triturador há algum tempo já atrás. E é uma coisa que vem trazendo bastante solução pra gente aí. A gente gostou dessa aquisição. Então assim, quando a gente adquiriu esse produto, esse resíduo de soja, a gente pensou em servir ele no coxo, como eu estava falando, para as vacas. Eu achei que as vacas iam ruminar bem isso, digerir bem, junto com o capim. A gente ia servir junto, elas estão no capim, isso aí seria um lanche, certo? Mas não foi como a gente pensava. Então a gente acabou optando por triturar ele mais fino, né? Tem que passar bem fino, porque senão a gente perde tudo nas fezes das vacas. Isso aí acabou acarretando alguns problemas, que é aquilo que eu falo assim, às vezes a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis, bater na calculadora, porque às vezes a gente pensa, vou fazer uma economia, isso vai ser mais barato, isso vai ser mais, vai me sobrar mais dinheiro. Só que aí o que aconteceu? A gente vinha servindo a nossa ração era a base de casquinha de soja peletizada e ração 24%. Mais pasto, né? O meu gado fica no mansai, no capim mansai. Então assim, o gado come no pasto, o volumoso, a casquinha de soja ela gerava um pouco de fibra, um pouco de bastante energia, né? Então ela me resolvia esse problema. O gado ficava bem cheio, engorda bem, e a ração 24% resolvendo a parte de proteína pra gente. E a gente, com essa ração que a gente vinha tirando leite, nosso leite estava variando nós estávamos com 8 vacas em ordenha, tirando leite, 8 vacas, tirando aí na média de 110, 120, 100, variava nessa média aí, que é o que o nosso leite estava dando com 8 vacas. E aí, a gente tinha um custo ali, né, de casquinha de soja, que na nossa região a casquinha de soja já estava, a última compra que a gente fez, a gente já tinha comprado a R$ 930 a tonelada. Ou seja, é um custo meio salgado.
Então, quando eu encontrei esse resíduo, eu paguei R$ 300 a tonelada dele. Tanto a quilera de milho, que essa quilera de milho ela não está muito pura, ela tem um pouco de sabuguinho no meio, aquela ponta do milho ali, não tem? Da espiga. Então assim, ela tem um pouco daqueles milhinhos xoxo, de sabugo. Então assim, ela seria um resíduo também, não é bem uma quilera, é um resíduo. Então eu adquiri todos os dois produtos, a gente adquiriu por R$ 300 a tonelada. Então eu pensei, nossa, agora eu vou ter um custo mais barato, vou tirar um leite mais barato, vai me sobrar mais dinheiro. Mas, só que não, né? Como disse o outro, só que não. Aconteceu um pouco diferente do que eu planejei. O que aconteceu? Aconteceu uma quebra muito grande no leite. Desses 120, desses 110 que a gente vinha tirando, nessa variação ali, o nosso leite baixou para 65 litros. Inicialmente a gente não estava triturando, estava dando inteiro, o leite baixou para 65 litros. Inclusive teve vacas minhas que eu falei, não, já não está compensando mais tirar tal. E eram umas vacas já meio velhas, era uma na verdade, uma vaca meio velha de ordenha já, que já está na hora de secar, eu acabei secando ela. Então eu fiquei com 7 vacas na ordenha, tirando 60 litros de leite. Então houve uma quebra muito grande. Aí eu parei, fui sentar, fui fazer umas contas, né? E quando eu coloquei na ponta do lápis, mesmo comprando a casquinha de soja e a ração 24%, eu continuo fornecendo junto com esse resíduo. Mesmo comprando a casquinha de soja e a ração e fornecendo naquele preço que eu estava pagando, de R$ 930, com o volume de leite que eu estava tirando, ainda compensava eu ter um custo maior. Acabou que com essa economia que eu fiz, eu acabei perdendo dinheiro. Esse resíduo aqui, ele vai me durar aí uns 3 meses. Eu estou até pensando em fornecer de outra maneira, não sei, como volumoso. Eu não sei, eu tenho pensado bastante sobre isso, mas ainda não cheguei numa conclusão. Por enquanto, estou empurrando com a barriga, como diz o outro. Estou fornecendo pro gado e servindo desse jeito. Mas com essa quebra de leite aí, tirando os custos, que aí eu coloquei tem um custo do diesel para colocar no motor, coloquei o custo da ração. Não estou colocando mão de obra em nada porque a mão de obra é nossa, então a gente acaba não calculando isso aí. Porque se a gente for calcular a mão de obra também, aí fica tudo, né? Aí sai fora muito do padrão aí, né? Mas não estou calculando mão de obra não, seria só o custo mesmo, do que eu estou fornecendo para as vacas hoje e do que eu fornecia. Então quando eu coloquei na ponta do lápis, eu vou acabar tendo um prejuízo mensal. Se eu mantesse aquele leite, mantendo aquela ração, para o que caiu agora, eu vou acabar tendo um prejuízo mensal de mais ou menos, vai ficar aí na casa entre R$ 1.000 e R$ 1.100, entendeu? Então assim, isso é uma quebra significante para a gente aqui, para pequena propriedade. Quem tem pequena propriedade, estiver assistindo esse vídeo, vai entender o que eu estou falando. É uma quebra até acentuada, né? Então vai ser menos R$ 1.000, R$ 1.100 no nosso bolso. Isso aí eu estou falando de valor líquido, certo? De valor líquido. Depois de descontar todos os custos, sobraria esse valor líquido com a nossa dieta anterior do que para essa dieta que a gente está fazendo agora. Então às vezes tem algumas economias que a gente faz que acaba puxando a gente para trás, né? Isso aí eu tô colocando só no reflexo leite, né? Ainda tem várias coisas assim por trás disso. Como que eu vou dizer? Como que eu vou explicar? Por trás disso aí ainda vem a nutrição do animal, que já ficou a desejar. Atrás disso aí vai vir também a engorda do gado, que eu já percebi que o gado vinha liso, gordo, bonito, chega a brilhar o pelo. O gado já deu uma retraída do que a gente tinha, do padrão que a gente vinha fazendo. A gente já vinha tratando com essa casquinha de soja há mais ou menos um ano. Antes a gente usava cevada, depois a gente mudou para casquinha de soja, né? São coisas que a gente acaba buscando de fora da propriedade para poder somar com o que a gente produz dentro da propriedade e conseguir fazer uma dieta das vacas, conseguir alimentar as vacas o ano todo, certo? Então às vezes a gente
A gente produz silagem, a gente produz capim, a gente produz várias coisas, mas ainda precisa buscar alguma coisa de fora ainda. O ideal seria que se a gente conseguisse produzir tudo, né? Seria ótimo, mas infelizmente não dá. Tem coisas que a gente não consegue, tem coisas que a gente for tentar produzir, a gente produz mais caro do que a gente comprar fora. Então assim, a gente tem algumas coisas que a gente tem que pesquisar de fora, buscar uma, uma solução e trazer para a propriedade, né? Mas o que eu tenho para dizer assim, a gente sempre que for tomar uma decisão, sentar e fazer as contas muito bem. E assim, mesmo assim ainda a gente não está livre de erro, que é o que aconteceu aqui. Eu acabei errando e estou pagando por isso, né? Estou pagando por esse erro. O produto em si, o resíduo, eu achei muito bonito, a qualidade dele é muito boa. Tá um resíduo sequinho, é muito bom. Só que para a maneira que a gente, para a minha realidade, que já trato do gado, que já vem tratando do gado há muito tempo, ele, ele deixou a desejar. Às vezes, para uma pessoa que tem um gado só a pasto lá, não dá uma ração, não dá nada, esse resíduo aí ele vai vir como um suporte a mais, certo? O cara vai lá e compra esse resíduo e coloca no coxo, as vacas dele vai ter um desempenho melhor. No meu caso eu tive um regresso, eu voltei para trás, as minhas vacas tiveram um desempenho pior. Então assim, eu tô pagando por essa decisão e agora eu vou ter que ver, tomar uma decisão agora esse mês agora eu quero ver se eu volto a fornecer a casquinha de soja pelletizada como fonte de energia para ver se eu retorno o meu leite, né? Para ver se eu retorno o leite que eu tinha. Até então eu ainda estou segurando, empurrando, porque, como se diz, a gente tem que geralmente a vaca ela não te dá o retorno, né? Não é igual você colocar ligar o interruptor numa lâmpada, ela acende na hora. A vaca, você começa uma dieta, você mudou uma dieta, você tem que adaptar ela vai levar até 15 dias aí para te dar uma resposta, para dizer foi bom, foi ruim, entendeu? Então assim, eu ainda estou aguardando isso. Mas estamos aí, a gente não pode parar, né? A gente tem que seguir, tem que continuar. Ó, o produto fica assim, ó, bem fininho, bem moído, tal. E a gente vem buscando soluções, né, para poder minimizar essa perca que a gente está tendo. Então a gente acabou ganhando mais um trabalho, né, de triturar, de fazer a ração, que a gente não tinha, já comprava pronto, só colocava no coxo. E aí acarretou que a gente acabou tendo que ter mais esse trabalho aí. Mas é isso mesmo, a gente tem que continuar, não pode parar, né? Segue em frente para poder continuar produzindo e produzindo com qualidade, com